Olá pessoal, vamos agora conhecer o mais novo recurso do Gemax, que trata-se da setor de serviços. Então, inicialmente nós desenvolvemos aqui um recurso para atender o setor de gráficas, e isso que nós vamos mostrar agora para você nesse vídeo. Nós temos aqui um novo menu no nosso Gemax. Aqui nós vamos acessar a aba de serviços. E aqui nós temos os botões relacionados à atividade de serviço. Como eu disse para vocês, o primeiro setor de serviços a ser atendido aqui pelo nosso Gemax é o setor de serviços gráficos. Então vamos aqui acessar nossa tela de serviço gráfico. E essa tela tem o objetivo de cadastrar as ordens de serviço. Então, para que nós possamos cadastrar uma nova ordem de serviço, nós temos aqui o botão Nova Ordem de Serviço. Vamos aqui clicar nele. O sistema me leva automaticamente para essa aba principal, onde eu posso dar um F1, como você já sabe, e escolher aqui o cliente. Escolhi o cliente, aí ele passa para o campo fase. O que é a fase? O serviço, nós colocamos um critério de tratar as OS por fase. Então, a OS começa, por exemplo, na abertura de orçamento, no nosso exemplo aqui. Então, a primeira fase da OS chama-se orçamento, porque normalmente a empresa vai elaborar um orçamento, submeter a avaliação do cliente, e o cliente aprovando, essa OS vai ser tratada dentro da empresa para que os serviços sejam executados. Então, no segundo campo, nós temos aqui a data prevista, que é a data de entrega. O sistema automaticamente soma 10 dias a data inicial. Nós vemos aqui o campo vendedor, é sempre dar o F1, escolhe o vendedor. Condição de pagamento, a mesma regra. Vamos colocar aqui F1 e escolher a opção. E desconto, isso aqui é o desconto no final da ordem de serviço, se você quiser acrescentar algum desconto. Se não quiser, pode deixar em branco. Despesas são despesas que você pode cobrar, como por exemplo taxa de entrega. Valor de terceiro são valores que não pertencem à empresa, mas que de repente ela terceirizou para outra empresa e ela está cobrando isso separado de terceiros. Pode haver essa situação onde ela cobre do cliente para poder repassar para o prestador. Taxa de ISS, que é a taxa de ISS, valor de ISS, número do pedido do cliente, que pode ser que esta OS venha para a empresa através de um pedido do nosso cliente. Então, esse pedido do cliente pode ter um número, então você pode colocar aqui o cliente. O usuário, eu posso dizer qual é o usuário responsável por essa OS dentro da empresa. Por padrão, ele já traz o usuário que está logado ao sistema. Data de validade da OS, que é a data que quanto tempo o cliente pode responder a esse orçamento para que ele seja aceito. A hora de abertura, previsão de entrega, a hora de fechamento, data de fechamento, que isso normalmente vai ficar em branco. E alguma observação sobre a ordem de serviço. Feito isso, nós vamos confirmar. Salvar aqui. E automaticamente o sistema me redireciona para os itens da OS, ou seja, ele já inseriu a ordem de serviço, porém essa ordem de serviço neste momento ainda não tem nenhum item de serviço ou produto cadastrado nela. Então, quando eu confirmo lá, o sistema grava a ordem de serviço, me dá um número e já traz para cá, para esse campo, e já me joga aqui no campo para mim poder inserir os serviços que eu irei prestar nessa ordem de serviço. Vamos aqui, pode ser produto ou serviço. Então, vamos aqui um exemplo. Vamos botar aqui exemplo. Então, nós temos aqui exemplo. A fase, ele vai pegar a fase que está a ordem de serviço, ou seja, se ela está ainda na fase 1, que é a abertura de orçamento, está aqui na fase 1. Automaticamente ele traz isso também para a fase 1. Pode ser diferente, você pode alterar a data prevista, ele vai pegar a data prevista da ordem de serviço. O ID do fornecedor, se esse serviço for fornecido por um fornecedor diferente, ou produto, por exemplo, ele vai trazer isso lá do cadastro de produto. Se não tiver, está zero. Aqui você também, se quiser, pode
eventualmente alterar. Orçamento fornecedor, que em serviço gráfico a empresa pode ter um cadastro de cotação de orçamento. Então, esse é o caso aqui, entendeu? Ou seja, essa gráfica, exemplo aqui que nós estamos tratando, ela recontrata os serviços com outra gráfica. Então, nesta outra gráfica, ela tem já um orçamento com preço definido. É esse número de orçamento que ele vai colocar aqui para que o fornecedor dele, quando receber uma ordem de serviço ou uma ordem de produção, saber qual preço que já foi combinado previamente. E aqui é a quantidade do serviço. Eu vou dizer se eu quero quantos itens desse serviço. O valor unitário do serviço, que eu posso alterar. O desconto, se eu quiser atribuir um desconto, R$10 aqui em valor. Taxa de ISS deste item, vou deixar aqui em branco. O vendedor, que já vem por padrão vendedor da OS, mas cada serviço aqui, cada item de serviço pode ter um vendedor diferente, então que eu poderia trocar, por exemplo. Digamos que aqui eu vou pagar comissão aos nossos técnicos, ele seria cadastrado como vendedor. Setor, eu posso dizer qual setor que vai prestar esse serviço, e aqui são dados específicos de setor gráfico. Então, esta ordem de serviço, nessa tela especificamente, ela se destina ao setor gráfico, e por isso existe aqui alguns dados específicos do setor gráfico. Então, a campanha publicitária do cliente, por exemplo, Dia das Crianças. Então, Dia das Crianças é o nome da campanha lá, o cliente vai fazer uma campanha. Cor, vamos botar aqui preta. Tamanho, final, 4. Número de pedido do cliente já vem do lado do cabeçalho. Cor do papel, vamos dizer que seja branca. Cor da impressão, preta. Taxa de comissão, valor da comissão. Tipo de papel, vamos botar aqui papel couché, picote, a segunda via. Quantidade de jogos, digamos que seja 100 jogos de 3 vias, digamos que isso aqui seja um talão. Numeração inicial, 101. Numeração final, se são 100 jogos, ele já pega 101 até o número seguinte. Então, ele vai numerar um talão do 101 ao 200, equivalendo a 100 jogos. Comprador, vamos botar que seja Sr. João. Agência de publicidade, vamos botar aqui ativo. Bom, preencher esses dados. Então, eu posso aqui colocar aqui alguma observação. Entrega na transportadora. Então, com a observação desse item. E aqui o sistema me joga automaticamente no botão adicionar. Vou pedir para adicionar. O sistema já adicionou esse item a esta ordem de serviço. Vamos aqui adicionar um novo item, só para aqui o nosso caso, como exemplo. Então, OS, ou fase, valor unitário, desconto, não vou colocar, setor, posso colocar aqui o setor DTEC, desenvolvimento tecnológico. Esse dado de campanha, cor, etc., eu não posso até deixar em branco, então não vou colocar nada. Não vou colocar também nenhuma observação, vou pedir para adicionar. Esse preço que veio aqui para mim, o sistema está pedindo autorização para liberar nesse preço, ou seja, ele está com valor aquém do permitido aqui. Então, eu posso aqui colocar o meu login e senha para poder fazer a liberação. Ou seja, o usuário aqui vai chamar o gerente para poder ele colocar a senha. Isso aqui só é liberado mediante senha de gerente e administrador. Confirmar. E aí ele confirma e adiciona o produto. Ou seja, existe essa verificação se o preço está dentro dos parâmetros que a empresa definiu. Vamos aqui adicionar um novo item da F1. Procurar aqui por exemplo serviço. Vamos aqui quantidade 2, valor unitário R$15. Vendedor, não vou preencher mais nada, vou adicionar. O sistema adicionou este item. Aqui agora eu tenho, vamos botar um quarto item.
exemplo de... Vou botar aqui no exemplo. Vou botar aqui, peraí. Vamos botar um outro item aqui que eu sei que tem 4 preços. Só para vocês apenas um detalhe. Quantidade 1, desconto. Aqui em valor unitário, se você der um F1, o sistema abre os preços que você tem em cada tabela. Ou seja, eu tenho uma tabela varejo, uma tabela atacada, uma tabela teste e uma tabela teste 3. Então, aqui eu verifico quais são os preços que eu posso vender esse produto. Obviamente, isso aqui é um exemplo, então está bastante bagunçado aqui. Um preço está zerado, o outro está bem lá embaixo. Eu vou escolher que preço é que eu vou carregar. Eu vou carregar o 192. Então, o sistema traz 192. Então, para mim verificar quais são os preços que eu posso trabalhar com esse produto, eu dou um F1. Estando dentro do campo preço, eu verifico quais são os preços que estão cadastrados para esse produto. Então, eu vou aqui confirmar o preço da primeira tabela. Coloco aqui, Enter, e vou adicionar. Ok. Feito isso, nós temos aqui já 4 itens nessa ordem de serviço. A ordem de serviço está fechada, ou seja, só são esses itens. Eu posso aqui imprimir esta ordem de serviço. Posso imprimir lá em forma de orçamento ou em forma já de ordem de serviço. Vamos visualizar primeiro em orçamento. O que seria essa ordem de serviço em forma de orçamento? É uma ordem de forma simplificada, sem todos os detalhes que nós colocamos, apenas para você enviar para o cliente, para ele verificar os seus preços de cada item. Então aqui não tem detalhes, aquelas informações específicas que nós colocamos, como cor de papel, etc. Não sai nesse modelo de ordem de serviço, que é o chamado orçamento de serviço. Então, esse primeiro modelo é orçamento de serviço. Eu tenho também aqui, clicando no botão imprimir, eu dando F7, tem a opção de, em vez de orçamento, imprimir OS, modelo gráfico. E essa OS já sai com todos os detalhes dos itens que eu digitei nessa ordem de serviço. Então, vai sair aqui as observações individuais, a descrição do produto, o detalhe do vendedor, usuário, todas as informações saem nesta ordem de serviço. E tem aqui o campo para recolher a assinatura do cliente e da gráfica. Então, vou fechar aqui essa ordem de serviço. Vocês já visualizaram isso aí. Bem, eu elaborei essa ordem de serviço, mandei para o cliente aprovou essa ordem de serviço. Então, qual é o próximo passo? Eu vou efetuar a mudança de fase desta ordem de serviço. Então, aqui eu posso utilizar esses botões. Vamos aqui para a aba principal, eu posso aqui fechar essa ordem de serviço. Se eu fechar isso aqui, o sistema vai faturar esses itens nas condições que eles estão. Tem esses botões adicionar anexo e anexo, por enquanto não implementamos. O objetivo é adicionar arquivos referentes ao OS. E nós podemos avançar essa ordem de serviço para a próxima etapa. Vamos fazer isso aqui, avançar OS. Automaticamente, o sistema vai pular essa fase da ordem de serviço. Então, vamos aqui, acabou clicando aqui, fechou a ordem de serviço. Ordem de serviço número 35, vou buscá-la. Então, a fase está como ainda abertura de orçamento. Vamos aqui mudar aqui mesmo, que o botão ali não funcionou nesse exato momento, mas você pode, na sua versão aí, fazer esse teste e apertando o botão. Vamos colocar essa para a fase de aprovado. Fiz isso aqui, posso salvar o OS e eu volto para a fase de aprovada. Estes itens aqui, ou seja, se o OS está aprovado, automaticamente todos os itens ficarão com fase de aprovação. Se o serviço está aprovado, nós podemos aqui gerar a ordem de produção. O que é isso? Eu vou fazer através desse botão, gerar uma ordem de produção. Nesse exemplo que eu estou trabalhando aqui, essa é uma gráfica que terceiriza serviço com outras gráficas, ou seja, nem todos os serviços ela executa em seu parque fabril. Então, ela pode ter, por exemplo, um tipo de serviço onde ela não tem o equipamento e ela terceirize esse serviço com outra gráfica. Então, é isso que
É o exemplo que nós trabalhamos aqui, por isso nós temos a ordem de produção. Essa ordem de produção pode ser destinada tanto para uma gráfica que vai terceirizar esse serviço, ou seja, para mandar para uma outra gráfica, quanto para uso interno. Então, para cada item, geralmente, ou para alguns itens, você pode ter uma ordem de serviço diferente. Então, eu posso selecionar que itens eu quero gerar nessa ordem de serviço, fazendo isso aqui. Eu coloco o mouse sobre o item que eu quero selecionar e aperto a tecla barra de espaço. Então, estou no item que eu quero, barra de espaço. Ele vai marcar um X nesse campo OK aqui, ó. Campo OK. Então, eu estando aqui no campo, nesse item, posso estar em qualquer lugar, basta que esse ponteiro que vocês visualizam aqui esteja com essa setinha aqui apontando, eu estou nesse item. Se eu apertar a barra de espaço, ele vai marcar um X neste item lá no campo OK. Marquei o primeiro item. Vou marcar também, para gerar essa ordem de produção, o segundo item. Barra de espaço, OK. Marquei 2 itens aqui para gerar a ordem de produção. É isso que eu vou fazer aqui agora. Gerar a ordem de produção. E o sistema imprime para mim a ordem de produção. E que eu posso mandar para a gráfica ou, se for o caso, mandar aí para o setor que vai terceirizar. Aqui em cima vai sair o fornecedor, se for a própria empresa vai sair o código da empresa, e que vai sair previsão de entrega, vai sair todas as informações detalhadas dos itens da ordem de serviço que nós colocamos lá. Pronto. Nesse momento que eu gerei a ordem de produção, o sistema muda do status, esse item estava como pendente, ou seja, ainda aguardando um posicionamento de gerar a ordem de produção, e ele mudou para item em execução. Então, esse produto, no momento que a gente quiser saber, ele já está em execução. Aqui tem o status do prazo, ele está em dia. A data de início dele, o sistema já marca uma data do dia. E a data prevista para ser entregue, 18/10. Hora de início, ou seja, ele iniciou aqui às 23 horas e 28 minutos. Hora prevista, tá? Mesmo horário do dia seguinte. E hora final. Hora prevista para o final. Então, à medida que eu for finalizar esses itens, ou seja, após ele ser concluído, a gente vai ter a fase de faturamento dos itens. Então, eu gerei já a ordem de produção sobre esses 2 itens. Nós agora, digamos que nós já mandamos para a produção esses 2 itens e agora esse primeiro item aqui, ele ficou pronto. Então, eu vou faturar esse item, ou seja, eu quero já entregar ao cliente, que eu chamo de faturamento, ou seja, eu vou gerar uma nota de entrega para poder enviar para o cliente. Essa nota de entrega será um recibo e também será o momento que o sistema vai gerar o recurso financeiro no nosso sistema financeiro. Então, para selecionar, para me faturar um item, eu faço a mesma coisa. Dou Ctrl barra de espaço, aperto barra de espaço, eu marquei o X no campo OK. Eu estou selecionando esse item. Agora eu vou mandar faturar esse item. Então, vou aqui clicar no botão faturar. O sistema os itens selecionados foram faturados com sucesso mediante o pedido número 11.176. Eu dou OK. Posso imprimir uma ordem em uma via ou 2 vias, a depender do que eu queira. É a mesma informação, só que sai duplicado na mesma página. Então, sai aqui 2 vias. Essa é a nota de entrega, né? O relatório nota de entrega, número 011.176. Esse número aqui equivale ao número do pedido, que nós vamos mostrar para vocês lá na tela de caixa do nosso aplicativo de balcão. Então, quando eu gerar o faturamento aqui, esse pedido, esse número vai ficar lá na tela de caixa para que o pessoal do caixa vá lá e faça, o financeiro faça o recebimento quando o cliente fizer o pagamento. E referente a esse número 35. Então, eu tenho a nota de entrega 11.176, que é o mesmo que o número do pedido, referente a esse 035. Então, para cada item que eu for entregar, eu posso ter uma nota de entrega diferente. Pode ser que eu tenha uma única nota de entrega para todos os itens, ou eu posso ter uma nota para alguns itens ou apenas um item. Que é o caso aqui, nós faturamos esse item, então geramos a nota de entrega desse item.
Os outros 3 itens da OS, um está em produção, outro está pendente, ou seja, esse item aqui eu ainda não mandei produzir. Então ele está aqui pendente de início de produção. Aqui nós temos um checkbox interessante, que é um checkbox. Se eu deixar isso aqui marcado, o sistema vai automaticamente ficar ocultando o item que eu já entreguei. Mas se eu quiser visualizar esse item OS, eu desmarco essa opção e o sistema vai mostrar para mim os itens que já foram entregues. Então ele já aparece com o status aqui de finalizado. Finalizado é que eu já entreguei, já faturei para esse item para o cliente, já foi entregue. Ele foi entregue no prazo. Aqui tem a data de início da produção, a data prevista, a data que nós entregamos e a hora. Tempo que gastou, etc. Então, essas informações referentes a esse item. Ele aparece aqui em azul, porque ele foi entregue dentro do prazo. Se ele fosse entregue fora do prazo, apareceria em vermelho. Então, esse também é um detalhe interessante. Então, esses itens que estão em preto, eles estão dentro do prazo. Se eles extrapolarem o prazo de entrega, eles vão ficar em vermelho. Então esse aí é o nosso essas cores para poder dar aí mais uma informação para o nosso cliente. Então nós temos aqui 3 itens pendentes de entrega nesta ordem de serviço. Eu poderia agora esse produto aqui eu posso, esse serviço, digamos que eu não gerei ordem de produção, mas que isso era feito dentro da empresa mesmo, a empresa não quis passar por essa etapa burocrática de gerar uma ordem de produção, e aí, mas já produziu. Informalmente lá dentro da empresa, se comunicou verbalmente, produziu esses itens e ele está aqui como pendente, mas na verdade foi produzido lá, não foi formado aqui no sistema. Isso não impede a empresa de eventualmente já faturar esse item direto, ou seja, não precisa obrigatoriamente gerar a ordem de produção para depois faturar. Eu posso já ir direto para o faturamento. Para me faturar o item, eu posso selecionar 2 itens ou um item aqui. Eu posso fechar a OS. Se eu fechar a OS aqui em cima, o sistema automaticamente vai pegar todos os serviços que ainda não foram faturados e elaborar o faturamento. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos aqui no botão fechar OS. Se eu mando fechar OS, naturalmente é porque todos os itens foram entregues. Se de repente o cliente desistiu de um produto aqui e eu não vou entregar mais esse produto, digamos que ele desistiu, eu posso excluir esse item da minha ordem de serviço. Se eu clicar aqui nesse botão, o sistema vai excluir esse item da ordem de serviço. Excluir o item da ordem de serviço, esses dois aqui vai ser produzido e entregue. E a empresa já produziu e já está pronto, mesmo não tendo gerado a ordem de produção. Então ela já quer fechar direto a OS. Todos os itens, esses 2 itens restantes, já estão prontos e vão ser entregues nesse momento. Então, vamos aqui no botão fechar OS, posso acessar isso através desse botão, ou aqui na própria aba principal, fechar OS. Mas eu vou colocar aqui uma observação do fechamento da OS. Produto entregue sob autorização de senhor Fábio. Pronto, vou colocar aqui a observação. Digamos que alguém aqui autorizou a entrega. Qualquer coisa que você precise escrever a nível de observação. Isso vai sair na ordem de serviço. E aqui também eu tenho o botão fechar OS. Então, tanto esse botão quanto o botão daqui de cima, eu fecho OS. Vamos aqui usar o de cima. Os itens selecionados foram faturados com sucesso mediante o pedido 11.177, ok? O sistema abre a tela para imprimir a nota de entrega. Escolho aqui a opção 2 vias. E aqui vai sair apenas os 2 itens que nós entregamos nesse momento. O outro terceiro item que já tinha sido entregue. E aqui saiu a observação. Produto que nós colocamos no cabeçalho. E aqui nós temos o valor do serviço a ser pago. Nós temos aqui R$6 de um item, 30 de outro. Total a pagar R$36. Então nós temos aqui pedido 11.177 foi o que foi gerado aqui. Vamos lá. E aí nós vamos agora acessar o nosso
na nossa tela de balcão. Então essa OS 35 ela já está fechada. Então se eu digitar aqui OS 35, ele não mostra nenhum item aqui, mas se eu desmarcar ocultar, ele vai mostrar os itens que nós entregamos dessa ordem de serviço. Aquele quarto item que eu excluí, ele já não aparece mais aqui, ele foi definitivamente excluído desta ordem de serviço. Aqui eu posso, se eu desmarcando aqui, ele aparece os itens que foram entregue, a condição que foi entregue, etc. Eu posso aqui, novamente, se eu precisar, imprimir o orçamento, imprimir o OS. Então, todos os relatórios ficam habilitados para que você possa fazer sua reimpressão. Ok. Com isso, nós fechamos, elaboramos uma ordem de serviço, geramos a ordem de produção, mudamos de fase, geramos o faturamento de um item separado, depois fechamos a ordem de serviço com os itens restantes e excluímos a ordem de serviço. Um detalhe interessante, que eu não mostrei para vocês aqui, é o seguinte, esse item aqui eu posso editar e fazer alguma alteração. Digamos que eu quero visualizar as informações que eu coloquei nesse item. Eu posso aqui editar. Então, esses dados que estão nesse item aqui, todos vêm para a tela e eu posso fazer uma alteração. Se eu tentar alterar agora e tentar salvar, digamos aqui que eu vou alterar apenas uma informação aqui de desconto, depois da OS fechada e tentar adicionar, esta OS já está fechada, ou seja, ele não permite mais que eu faça nenhuma alteração de dados na OS fechada. Você apenas visualiza as informações e essa OS estando fechada, você não tem mais condição de fazer nenhum tipo de alteração nesta ordem de serviço. Ok, fechamos a OS. Então vamos agora sair e vamos acessar aqui o nosso aplicativo de balcão. E vamos mostrar para vocês aonde foi parar aqueles pedidos que nós faturamos. Vamos aqui acessar o nosso balcão. Vamos direto na tela de caixa. Vamos verificar que nós temos aqui, ó, pedido 11.177 e o 11.176, que foram um de R$36, outro de R$190. Forma de pagamento está a mesma e o cliente está o mesmo, porque foram os dois faturamentos que nós tivemos para essa ordem de serviço. Estando aqui no balcão, vocês efetuarão o recebimento normalmente como o valor recebido. Digamos que o cliente já veio pagar esse primeiro serviço. Vou aqui dizer qual é a modalidade de pagamento. Vou dizer aqui que é cartão, né? Cartão, digo que é cartão Master. E ele disse que era 3 vezes, então vamos jogar isso aqui para 3 vezes. Confirmar. Bom, no momento que eu confirmei, R$36, o sistema fechou aqui o nosso pedido. Vamos receber também o outro, também foi cartão. Cartão. Vamos clicar aqui para ficar mais fácil. Cartão 3 vezes. Dou Enter. Escolho a bandeira de cartão, Master. Ele já botou aqui 3 parcelas. Confirmo. Pronto. Fiz a ordem de serviço e já recebi esta ordem de serviço. Então o processo, para vocês entenderem melhor, começa sempre acessando a tela de OS gráfica. Vou digitar nova ordem de serviço. Escolho o cliente. Vamos botar aqui um novo cliente. Coloco o vendedor. Vou dando F1, botando o código direto. Pronto, digitei aqui, vou salvar a ordem de serviço. Agora vou colocar os itens na ordem de serviço. Coloco o item, coloco a quantidade. Posso consultar no F1 aqui dentro do preço, qual é o preço que está para esse produto. Vamos botar o preço dessa tabela aqui. Confirmo na setinha, ele traz para cá 75. Desconto não vou colocar. Vendedor ele já trouxe. Vamos aqui adicionar este item. Pronto, adicionei este item. Nós podemos agora, só redefinindo, marcar este item para gerar a ordem de produção. Vou gerar a ordem de produção, imprimir a ordem de produção. Está pronto o produto, vamos gerar agora o faturamento. Como é só um item só, em vez de eu faturar só esse item, essa OS, eu já posso fechar direto. Ou seja, quando eu fechar a OS, ele automaticamente fatura todos os itens pendentes. Então, fechar a OS, ele gerou aqui pedido número 178. Pergunta se eu quero imprimir a nota de entrega 2 vias, uma via detalhada.
Pronto, imprimi a nota de entrega. Vou lá para o balcão. Tela de caixa. Pronto, já apareceu. Vamos dar um F7 aqui para atualizar. Automaticamente apareceu aqui, ó. O cliente Franco Duarte, ordem de serviço número pedido 1178. Vou aqui receber. Digo que o cliente esse aqui vai me pagar à vista. Dinheiro. R$150. Pronto, finalizei o processo. Então, sobre a ordem de serviço, pessoal, em termos de inserção e operação da ordem de serviço, é isso aqui que nós queríamos mostrar para vocês nesta videoaula.